E aí, tudo bem? Boa noite. Tá aqui fazer um live depois de muito tempo. E um dos temas que mais tem me preocupado já há algum tempo é justamente a dificuldade. Eu tenho falado muito sobre a questão de segurança jurídica. Isso foi é um dos temas recorrentes quem pegar nos meus vídeos e quem acompanha o que eu venho escrevendo já há algum tempo, o que eu venho discutindo. Há muito tempo, eu lembro que já em 1998, quando eu comecei a escrever sobre o direito eleitoral, eu comecei já a fazer menção ao que se chamaria de, ao que eu chamava na época, né, de moralismo eleitoral. Quer dizer, que era justamente uma interpretação moral do direito. Não é, uma moral propriamente equilibrada e fundante, mas um moralismo no sentido de uma moral extremada, um hipermoralismo. E isso no direito eleitoral começou a ser como uma febre. Né? Gente, boa noite a todos que estão entrando. Prazer grande estar com vocês aqui. Faz tempo que eu não estava fazendo esse live, então compartilhar com vocês algumas ideias num período tão complicado que a gente tem vivido para entendimento da realidade brasileira, do direito, e o que isso afeta nosso dia a dia, as relações sociais, a nossa visão de mundo, e o que é que isso impacta, implica na vida de todos nós. Então, eu comecei aqui dizendo que eu venho tratando sobre segurança jurídica desde muito tempo. Eu ainda era juiz de direito quando eu tinha essa preocupação. Essa questão do subjetivismo, a questão da aplicação do direito feita por padrões exclusivamente morais de quem aplica, pelo próprio convencimento, pela própria consciência. E o direito, ele não na verdade, o produto de uma pessoa, da minha subjetividade. Né? O direito, ele e só pode ser compreendido como um aglutinador social. O Pontes falava, na linguagem sociológica, como um processo de adaptação social. Quer dizer, o que tornaria o Pontes de Miranda. Quer dizer, seria justamente aquele conjunto de normas que cimentam a possibilidade de uma vida em comum. E para que o direito possa cimentar essa realidade, é preciso que haja previsibilidade. E é preciso que haja um conhecimento prévio das normas jurídicas, daquilo que regra a vida. Né? Quando nós fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa, no dia a dia, no trato corrente nosso, aquilo ou jurídico, ou injurídico, ou antijurídico, tendo um padrão, que é a norma. E é interessante como a gente, no dia a dia, a gente não se apercebe de como a nossa vida ela é repleta de significações jurídicas. Quando a gente pega o carro e transita numa rua e o sinal fica vermelho e nós paramos, automaticamente a gente nem se apercebe de que, na verdade, nós paramos porque o sinal vermelho significa para todos nós, intersubjetivamente, na nossa vida, significa pare, é proibido seguir. E por que o sinal vermelho tem esse sentido para nós? Porque existe previamente uma norma jurídica que dá significação ao sinal de trânsito. Essa norma jurídica é o nosso Código Tributário Nacional. Então, nós agimos conforme as normas, quer a gente perceba, quer a gente não perceba. E tanto mais o direito é efetivo,
tanto mais ele cumpre o seu papel de adaptação social, de processo adaptativo, quanto mais ele nem é percebido, ele é cumprido, ele é tornado, internalizado por cada um de nós. É esse, em resumo, o papel do direito. É tornar, né? Ô, Daniel Morgado, boa noite, amigo. É tornar possível a vida em comum. Pronto, esse é o sentido. Então, e você tem essa possibilidade da vida em comum, você tem alguns tipos de normas. Né? Você tem normas que distribuem os bens da vida, que outorgam direitos, outorgam deveres, pretensões, obrigações, ações. Esse é um traço. E você tem outro tipo de norma que pune quando alguém descumpre aquela primeira norma, que distribuiu os bens, os direitos, enfim, que permitiu, proibiu ou obrigou qualquer um de nós a alguma conduta. Então é assim que o sistema funciona. Um conjunto de normas que distribui o bem da vida, que regram o dia a dia, e um outro conjunto de normas, normalmente de natureza ou penal, mas sempre sancionatória, que pune quem descumpre aquelas primeiras. Pronto, essa é uma lógica básica do direito. E o que é que acontece? Quanto mais essas normas, como eu disse, são internalizadas, são vividas por todos nós intersubjetivamente, com mais razão o direito cumpre a sua função social e permite que vivamos com o mínimo de litigiosidade. Eu sei o que é que eu vou fazer, sei por que vou fazer, sei que se descumprir aquela norma posso ficar em uma situação de ser punido. É assim que funciona. E assim que funciona não é de graça. Isso foi uma conquista civilizatória. Lá atrás, e mesmo na Idade Média, e como católico, a visão que se tem da Idade Média, eu posso dizer que o iluminismo trouxe é equivocada, mas nem vou discutir isso. Obrigado, Isaías. O prazer é todo meu. Na Idade Média, você tinha as ordalhas, você tinha provas tarifadas, o que é que eu podia provar ou não provar, delimitado. Você tinha, por vezes, um papel, uma hierarquização de provas tarifadas de antemão. E isso fazia com que os cidadãos, no fundo, ficassem prisioneiros do déspota, de quem manda. Essa era a lógica do monarca, do senhor feudal. À medida em que há uma reação da burguesia, daqueles que produzem riqueza, contra os nobres, contra essa tirania, um dos aspectos que o comércio pede, que o capitalismo pede, observe bem, é justamente a previsibilidade e a segurança jurídica. Que a vida não fique presa à decisão de um sujeito que teria o poder de dizer isso é permitido, isso é proibido, posteriormente ao fato. Então, vem aí o positivismo. E aí a civilização ocidental avança e chega nos delitos e da pena de Beccaria, quer dizer, fundado em alguns princípios básicos. Olha que coisa simples. Olha, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há crime. Se não houver lei anterior ao fato que defina aquele fato como crime, crime não há. Para que exista crime, é preciso uma prévia definição do que é uma conduta que mereça ser punida. E, da mesma forma, não pode haver sanção sem uma prévia norma que a preveja. É básico. E a nossa civilização começa a se fundar justamente numa pressuposição de que o indivíduo é importante, de que o indivíduo, diante do Estado, diante do monarca, ele precisa ser cidadão. Ou seja, ele precisa ter um corpo de direitos políticos, dentre os quais os mais, digamos assim, importantes são justamente aqueles que protegem as liberdades públicas frente ao Estado, frente ao monarca, frente a quem tem poder. Essa é a lógica do direito penal, inclusive,
Quer dizer, o direito penal, vejam vocês, antigamente a punição era por desejo de um só, do monarca, do Estado, de quem tem o poder. A partir, posteriormente, é preciso o quê? Regrar e limitar o exercício desse poder de punir do Estado. Então, o direito penal, ele, na verdade, ele é garantista, porque na origem ele busca limitar o Estado para proteger o cidadão. Quer dizer, o direito penal, antes de ser punitivo, ele tem que ser garantista. Eu devo punir, ok. A conduta ilícita previamente prevista, ok. Mas não pode ser punido aquele que não tenha praticado uma conduta que previamente esteja predisposta como ilícita, como crime. Vejam que coisa básica, simples e ao mesmo tempo revolucionária para a época e, pasmem, para hoje. Qual é o grande problema do que nós estamos vivendo a todos os dias? Primeiro, observe, a política hoje ela é criminalizada, e não sem razão em alguns aspectos. Mas antigamente você não via nos jornais, Jornal Nacional e outros, por exemplo, quando a discussão sobre temas políticos eram sobre temas políticos, composições de governo, medidas administrativas, medidas econômicas. Esse era o noticiário político. Hoje, ô Blazak, saudações, amigo. Hoje o noticiário político ele é confundido com o noticiário penal, criminal, policial. Há uma. Pois bem, e por essa razão, inclusive, esses aspectos penais deixaram o Código Penal, deixaram de ser, digamos assim, discussão afeta àqueles que têm preparo e formação para isso, e passaram a ser de domínio público. E o que é interessante com as redes sociais, com esse fast food comunicacional que nós vivemos, Twitter, Facebook, portais de notícia, que todo dia tem que, todo momento tem que estar girando notícia, e para atrair likes ou cliques ou page views, tem que chamar a atenção do leitor com manchetes as mais chamativas possível. O direito penal passou a ser desse domínio público absolutamente despreparado. Né? É como se como vai ter um jogo do Flamengo na Libertadores, é como se fosse a torcida do Flamengo, ou a torcida do River Plate, ou a torcida de um outro time. Nós torcemos. E quando torcemos, distorcemos. Esse é que é o grande problema. Pois bem, aí essa bagunça do direito penal brasileiro, ela não começa no direito penal. É interessante. O primeiro ramo em que esse moralismo apareceu de uma forma muito forte foi no direito eleitoral, sobretudo com a lei que criou a captação de sufrágio, que seria a solução da democracia brasileira. Compra de voto, basta uma testemunha, casse. E as cassações viraram moda. E essa busca, essa ânsia de justiçamento, de efetividade, melhorou o cenário político brasileiro? Não, piorou. Nós criamos a República dos Derrotados, nós passamos a ter candidatos que entravam sabendo que iam perder, mas que por razões outras tinham a convicção que perdendo na urna poderiam ganhar no tapetão, e passamos a ter a litigiosidade, a judicialização da política de uma forma nunca antes vista. Ou seja, melhorou a qualidade, esse moralismo. Depois veio o ficha-limpismo, a ficha limpa como a solução. E o que aconteceu? Melhorou a qualidade da política? Melhorou a qualidade? Não. Isso, Maurício, o que fizeram com as garantias de direito tributário, a mesma coisa. E, na verdade, interessante que nessa questão do direito tributário que você falou, uma das grandes bagunças que foi feita foi pelo saudoso ministro Humberto Gomes de Barros, alagoano, inclusive, quando estava no STJ, em que ele chegou a dizer, num julgamento, bagunçar até o conceito de decadência e prescrição no campo tributário, na questão do lançamento por homologação, e
ele utiliza uma frase que é impressionante, mas que diz muito o que é o judiciário hoje. De certa forma, foi um precursor. Quando ele diz assim, o ministro Humberto Gomes de Barros: ora, nós estamos aqui porque temos notório saber jurídico, de maneira que nós devemos decidir sem precisar ouvir ou citar doutrina, pareceristas. Não. Nós somos preparados para isso. De certa forma, nós criamos o direito, ou nós somos o direito. Esse é um julgamento famoso. É que, de certa forma, é isso. Ali já tem uma cisão clara entre o que é isso mesmo, 5 mais 5. Foi esse julgamento, Maurício, do 5 mais 5, que deturpa uma doutrina consolidada no direito tributário e uma doutrina de garantias do contribuinte. Né? E contribuinte no sentido também de cidadão. Então, essa lógica é uma lógica que ela vem aos poucos, de modo a erodir as garantias fundamentais. Pois bem, com esse cenário hoje do Facebook aqui, do Twitter e tudo mais, passamos todos a ter uma opinião formada sobre tudo, inclusive sobre o que não conhecemos. E aí o clima de torcida criada quando se... Olha, estão punindo tem processo na Lava Jato contra o Lula, tem que punir o Aécio. Quer dizer, ficou sempre uma discussão não sobre um direito pré-existente a ser aplicado, mas por aspectos políticos do direito penal. E aí, o pior de tudo, com essa insegurança jurídica e o direito sendo uma criação não de limitação do Estado e, portanto, previamente existente como garantia do cidadão, mas vejam só, o direito como criação do aplicador. E onde começa isso de um modo mais insidioso, forte? Nas nossas universidades. É na academia brasileira, e eu vou falar especificamente sobre o Brasil, que começa essa lógica de importar a teoria do direito germânico ou da teoria analítica italiana para o Brasil sem filtros, como se nós fôssemos alemã. Então, é assim que chega entre nós, de um lado, a teoria analítica do direito, que enxerga o direito, o texto positivo como uma caixa vazia, de sapato, sem sapato dentro. Quer dizer, uma caixa vazia que cada um coloca o conteúdo que quiser. A norma é a significação. Quem dá significação àquele texto? O intérprete. Logo, a norma é criada pelo intérprete, não pelo legislador. E aí, aquele texto passa a ser um texto vazio de sentido. E o sentido passa a ser uma narração derridiana, digamos assim, do desconstrutivismo, em que cada um cria o seu. Ora, e quem cria é aquele que pode mais. Quer dizer, boa noite, Braga. Bem-vindo. Então, e de outro lado, a teoria dos princípios. Essa é que avacalhou tudo. Porque a teoria, os princípios, eles eram aplicados pelo Tribunal Constitucional alemão como solução de vários casos, mas numa lógica clássica. Na verdade, quem primeiro tratou sobre teoria dos princípios, com a formatação que se discute hoje, não foi na Alemanha, foi Ronald Dworkin na cultura anglo-saxônica. E o Dworkin, quer dizer, ele estava preocupado em atacar o positivismo de Hart. Não, prestem bem atenção nisso. Dworkin, quando discute a teoria dos princípios, ele ataca o positivismo de Hart, por quê? Porque Herbert Hart defende no seu livro Conceito de Direito que a tese do aspecto aberto da linguagem e, portanto, preenchido pelo intérprete, defende a tese de que há uma área, digamos assim, livre para interpretação e que o direito antecipadamente não dá conta, e, portanto, cai num subjetivismo que Dworkin combate. Combate como? Com a teoria dos princípios e com o juiz Hércules. Ou seja, existe para Dworkin sempre uma resposta correta a ser buscada pelo intérprete no ato de aplicação. Então, há uma resposta correta. Daí porque ele cria
digamos, essa figura contrafática do juiz Hércules. Então, esse é o sentido da teoria dos princípios de Dworkin. É o quê? É garantir limitações à aplicação do direito feita desregradamente com a tese desse aspecto aberto da linguagem e com o fato de o direito não dar conta de toda a realidade. Quer dizer, e se você olha na Alemanha, você pega Hans Kelsen na teoria pura do direito, ele vai dizer que a norma, na verdade, é uma moldura, e dentro dessa moldura, e quem delimita essa moldura? Vai ser sempre o intérprete. Pois bem, caímos sempre na subjetividade. Então, é Dworkin que tenta, naquela lógica no Saxon, utilizar os princípios como limitadores do poder de aplicar de qualquer jeito. Veja, Alex, por sua vez, se inspira em Dworkin, mas na experiência alemã, e vai tratar os princípios como um mandado de otimização. E tenta, de certa forma, adiante, matematizar os princípios. Veja bem, a teoria dos princípios em Dworkin e em Alex, que não é a mesma, e que vai quase que no sentido inverso, tem, de qualquer modo, uma preocupação com a segurança jurídica. É aí que entra um papel relevante para Alex da figura da ponderação. Quando o juiz vai aplicar não uma regra, no sentido tudo ou nada, mas um princípio, quer dizer, uma norma sem densidade, aberta, aí faz a ponderação. E utilizando a lógica da concordância prática. Esse livro que eu indico para os que se interessam, Crítica da Ponderação, Método Constitucional entre a Dogmática Jurídica e a Teoria Social, foi publicado pela Saraiva, são textos reunidos de autores alemães, tem um de autor brasileiro, mas com formação germânica, de uma literatura mais recente sobre a teoria dos princípios. Se você espremer esse livro todinho, dele não vai sair muita coisa, mais ou menos, como eu disse, estocar vento, como a ex-presidenta Dilma Rousseff queria. E por que não sai muita coisa? Porque quanto mais se teoriza e quanto mais hermetismo se cria conceitual, no fundo, o ponto central é que falta sempre uma resposta à seguinte pergunta: há limites para o aplicador do direito? Há a segurança jurídica a partir do próprio texto positivado? E a resposta sempre hoje será não, porque cabe ao intérprete, no ato de concretização, criar a norma jurídica. Pois é, meus amigos, aí virou a festa que nós vivenciamos hoje, de que o juiz decide conforme a sua consciência. Esse aliás, é um título de um livro do Lênio Streck, muito interessante, de artigo sobre isso, em que nós vemos que a absurdidade de nós passarmos a ter decisões judiciais não a partir de um texto positivo, não a partir de uma norma predisposta, mas a partir do meu modo de pensar. Bergsons, Christian Edward Cyril Lynch, nomeia, grosso modo, a atualidade brasileira como uma revolução judiciarista. E o Camporale chama a revolução republicana. Se pudesse nomear e pensar o fenômeno, como você o percebe? Eu chamaria hoje de uma ditadura hermenêutica togada. É isso que nós vivemos. Na verdade, porque o que é que torna o Estado de Direito um Estado democrático de direito? O Estado de Direito é o Estado da lei pura. É o Estado em que a lei ela é critério de adesão obrigatória. O Estado Nacional Socialista Nazista era um Estado de Direito. Ele não era um Estado democrático de direito, mas ele era um Estado de Direito. E o que é que acontece? O Estado democrático de direito é quando há uma inserção da sociedade, da comunidade plural dos intérpretes, como o Heiberg vai dizer, né, que constrói um direito a partir de uma vivência intersubjetiva, não criado por um só pelo juiz, que de repente se sente iluminado e diz: pronto, achei uma norma. Invoca o princípio e aí cria um princípio a não mais poder. A criatividade é que manda. Não.
a norma jurídica ela nasce de um texto vivido intersubjetivamente pela comunidade dos intérpretes. É preciso que haja a intersubjetividade da norma, é preciso que a norma ela tenha uma densidade para além do sujeito, mesmo que decide. Porque se ela não é anterior da comunidade jurídica, como eu posso observá-la ou inobservá-la? É erro gravíssimo e infelizmente, porque nós parece que não compreendemos a lógica da cultura que nós importamos os conceitos, e aí chega aqui a brasileira burramente, a experiência do realismo americano, não é que o realismo, o direito seja só o direito do caso. Não, o realismo americano é o realismo dos precedentes. Quer dizer, aquela aplicação anterior e, de certa forma, repetitiva, vivida e assumida pela comunidade, passa a ser critério de adesão futura. E, ao mesmo tempo, vai se construindo, mas construindo sempre numa sistemática de interpretação comunitária. O juiz não pode, do nada, dizer, eu penso assim. Isso é coisa do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Veja bem, hoje eu amanheci, refleti bem, e após pensar, após meditar, falei com meu neto, conversei com a minha filha, tive dor de barriga, enfim, eu vou votar aqui uma liminarzinha para simplesmente liberalizar o aborto. Pronto. Vale. E no Brasil tem isso. Ô Luciano, tudo bem? Então, os critérios de decisão são critérios absolutamente sem critérios subjetivos. Olha, eu penso que a Constituição é inconstitucional. Pronto. Nós estamos vivenciando hoje o constitucionalismo da inconstitucionalidade da Constituição. Vou repetir. A frase é meio canhestra, mas é isso mesmo. O nosso constitucionalismo é o constitucionalismo da inconstitucionalidade da Constituição. Veja que coisa louca. Pense no seguinte: o que é inconstitucional? É uma norma jurídica que tem como fundamento de validade a Constituição e que a descumpre formal ou materialmente. Isso é inconstitucionalidade. É a desconformidade com a Constituição. No Brasil, no entanto, nós temos a inconstitucionalidade da Constituição. É uma contradição em termos. É um belo livro do Thomas da Rosa Bustamante, o Teoria dos Precedentes. Um belo livro, Maurício. Mas observe o seguinte. Por exemplo, a discussão sobre a condenação em segunda instância para justificar a execução provisória da pena iniciada, ela parte de que princípio? Que o artigo 5º da Constituição contém uma norma que pode ser revista. Olha, a norma diz o seguinte: a presunção de inocência ela ocorre com a sentença penal condenatória. Essa norma foi colocada pelo Constituinte originário como cláusula pétrea, insuscetível de ser modificada por emenda constitucional, do artigo 60 da Constituição Federal. Pois bem, esta cláusula pétrea, que está no capítulo dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, portanto, que teria uma proteção muito maior e que seria até um elemento iluminador de todo o sistema constitucional. O que acontece? O Supremo vira e diz, por maioria de 1, que aquela norma constitucional necessita de uma interpretação que a torne conforme a própria Constituição. E aí, invocando-se os princípios, sabe-se lá, tirados de onde, cada um invoca o seu, há uma reforma de um texto que tem uma norma clara, precisa, vivida intersubjetivamente pela comunidade do discurso. E 11 dos 11, 5 entenderam de modo diferente, 6 entenderam que a Constituição ela era, nas garantias e direitos fundamentais, inconstitucional aquela interpretação. Então, nós passamos a ter uma revisão da Constituição feita por turma.
por uma liminar, como no habeas corpus, em que se autorizou a realização de abortos em circunstâncias tais e quais, violando a própria Constituição Federal. Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal ele vem fazendo uma reforma constitucional sem reforma, sem uma reforma sem reforma, uma reforma absolutamente trilocada, porque assistemática, porque não trabalhada de uma forma pensada com começo, meio e fim, tomando para si uma atribuição que não é sua, mas do Congresso Nacional, e de modo atabalhoado, em que cada um se sente o dono da Constituição, ou por outro, cada um se sente a própria Constituição. Isso sim é que é um retrocesso absurdo, e ele é tão violento, que se admitiu a retroatividade de norma sancionatória. Algo impensável em qualquer sociedade que se queira chamar civilizada. Retroatividade de norma sancionatória. A lei da ficha limpa, que cria sanção de inelegibilidade por 8 anos, aplicada para o passado, para fatos novos. Ou por outra, para fatos antigos interpretados pela mãe Guinar, como se tivesse ocorrido atrás do cara dissesse assim, eita, daqui a uns 8 anos pode mudar a lei, essa conduta aqui minha é ilícita. É como se, por exemplo, você estivesse andando no carro e está lá o sinal verde e você passa. A faixa, mão. Aí, 2 dias depois, vem uma lei e diz que não, aquela mão agora mudou, é contramão. Mas como você passou 2 dias antes, você vai ser multado. É essa a lógica do sistema. Mas, meu amigo, quando eu passei aqui, a norma permitia. Ah, meu amigo, mas mudou. Então, pega para trás. Foi isso que a ficha limpa fez, grosso modo. E é isso que todos os dias aqui no Facebook, os justiceiros formados na Universidade Livre do Facebook, doutores. Grande abraço, Matheus. Defende. É o justiçamento. Para que direitos e garantias individuais? Se vocês pegarem os meus vídeos no Facebook, os últimos lives que eu venho fazendo, tem sido um tema recorrente esse. E o pior é o seguinte, é que a gente percebe que a cada passo as coisas vão piorando. O Supremo simplesmente se perdeu no orgulho de cada um dos ministros que se sentem deuses, versados no bem e no mal. A Constituição passou a ser um texto vazio de sentido, que cada ministro, invocando princípios os mais delirantes, modifica como quer, com pitadas. Pitadas. De quê? Eu não lembro a expressão que o ministro Barroso usou para o ministro Gilmar Mendes, mas, enfim, com pitadas de uma maldade impressionante. Porque cada qual é Deus. Ô, Télio, boa noite. Então, esse live nosso, o meu, bater um papo com vocês, é mais uma vez para rememorar. Aqui para nós que estamos no Facebook, o Facebook virou uma construção. Ah, isso aí, cara. Pitadas de psicopatia, Maurício, é isso mesmo. Só que as pitadas de psicopatia estão para toda a Constituição. Pois bem, esse livro, Crítica da Ponderação, ele é muito interessante. Eu aconselho ler para que vocês desaprendam. É sempre bom a gente discutir e tentar compreender o pensamento dos outros, sobretudo aqueles que nós eventualmente discordamos. E a teoria dos princípios no Brasil virou um faroeste caboclo em que nós, no final, tal qual o filme do Tarantino, morreremos todos. Né? Ninguém vai sobreviver
a essa loucura institucional que estamos vivendo. E que dá margem para tudo, até mesmo para algumas sandices. Pois bem, o pior de tudo, e para terminar esse bate-papo, o pior de tudo é isso, essa maluquice no direito penal. O que a gente tem lido de barbaridade na área criminal é chocante. No sentido de que, em nome desse primitivismo punitivo, de justiçamento, desconsiderar as normas jurídicas, desconsiderar as garantias, tentar limitar o habeas corpus, tentar tornar utilizáveis provas obtidas ilicitamente. E por aí vai. Barcelos, obrigado pela indicação do livro ontem. Você está dizendo aqui, veja que sequer aplicam aqui no Brasil a chamada teoria da argumentação jurídica. Sua tripla materialização, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. É a mera vulgata. É isso mesmo. Agora, eu quero lembrar, viu, Barcelos, o seguinte, que a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito são utilizados na teoria do princípio como sendo critérios da própria ponderação, do princípio da proporcionalidade, ou, como quer Ávila, como postulado da proporcionalidade, como regra de segundo grau de sobredireito. O que acontece? E aí a teoria da argumentação, nesse sentido, flui para a teoria dos princípios, para justamente a ponderação. E aí tem um aspecto que, com tanto a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito, elas não demarcam com clareza os limites de atuação do intérprete. Elas são o que eu chamaria de artefatos argumentativos. No meu livro, que está parado por razões... Esse é um livro que necessita de uma meditação, estou construindo mais lentamente, mas já com alguns capítulos escritos sobre justamente teoria dos princípios, interpretação e linguagem do direito. O nome é Dos Princípios às Normas, porque eu defendo que princípios não são normas. O que acontece? É que nós, na verdade, utilizamos artefatos argumentativos para justificar qualquer decisão. Nós abdicamos do texto como critério demarcador para o intérprete, quando não de uma atribuição de sentido subjetivo, mas do encontro de um sentido que já está pressuposto prima facie e cujas mutações são construídas não por mim, mas dentro de uma comunidade do discurso. Para simplificar numa linguagem leiga, nós nos deparamos sempre antes com uma norma pré-existente, ou não há norma. Então, a teoria da argumentação também, Barcelos, precisa ser recebida com certas cautelas, seja de que vertente for, mesmo aquela do auditório de Parelman, em que ou um Tolmin enfim, e tantos autores de qualidade que tem. Nós não temos uma teoria da argumentação, mas temos várias teorias da argumentação com oscilações e que mereceriam talvez uma discussão à parte. Mas quando você pega a teoria dos princípios, teoria da argumentação e outras modelagens, a teoria analítica do direito, no fundo há uma... O que eu quero chegar no ponto é esse. É que há um ponto núcleo comum, ou a tópica jurídica de um Vievec. Qual é o núcleo comum disso tudo? Nós abdicamos da norma como critério decisório. A norma, como eu digo, o sentido prévio do texto, posto lá pelo parlamento democraticamente. Essa é que é o ponto. Então, nós passamos ao quê? Nós passamos a retroceder para um justnaturalismo de bodega, pelos princípios, pela argumentação. Quer dizer, nós douramos a pílula da subjetividade. Se você for observar, o direito social-democrata alemão é todo ele, nazista, é todo ele fundado em princípios.
ele é principiológico. E o princípio máximo é a vontade do Reich. No Brasil, o princípio máximo é a vontade do ministro do Supremo. Para usar uma expressão de um ministro, Gilmar Mendes, muito criticado ele, Gilmar Mendes, muitas vezes injustamente, mas o Gilmar disse num julgamento, nós somos supremos. Não, ninguém é supremo, a Constituição é que é suprema. Só que a Constituição está espezinhada, inclusive ela não se faz ouvir porque a gritaria da rua, a gritaria aqui no Facebook impede. Hoje é fuzilamento no paredão. Nós estamos vivendo, na verdade, uma espécie de Che Guevara jurídico. Né? Você bota no paredão e pum, fuzila. As redes sociais. Na verdade, nós temos que os inimigos somos todos aqueles que nos pomos sob o determinado julgamento. E salve-se quem puder. Pois bem, eu acho que são esses aspectos que são angustiantes e que eu trago aqui em vídeo a discussão, porque alguns, como vocês que estão me acompanhando, ouvem, depois alguém vai... São Martim, Alessandro, querido amigo, membro do Ministério Público do Amazonas. Ó, o cara sai de Alagoas para ir para o Amazonas. Pense. O STF refez a Constituição com o apoio dos just facebookianos. Essa é boa, é isso mesmo. Da nossa universidade. Irani, boa noite. A nossa universidade do Facebook. Essa é que está matando a pau. O cara não precisa estudar mais ler livro, não. Basta ler postagem do Facebook, de preferência de 3 linhas. Baseada. Também, amigo, saudades. Obrigado, Marlon. O senhor motiva muitos estudantes, se Deus quiser. Eu gostaria de estudar, ler, diminuir o tempo dentro do Facebook e botar esse tempo dentro dos livros. É isso que a gente... Por isso que eu tenho estado tão pouco aqui em relação ao passado, porque eu estou estudando muito, escrevendo muito, trabalhando muito e produzindo. E para produzir qualidade precisa ler, precisa refletir. E nós estamos na era do fast food. Todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo. E o argumento, o princípio definitivo, que eu digo brincando. Por que você sustenta tal tese? Meu ponto de vista. Eu penso assim. Pronto, acabou. Eu sou o critério. É o meu ponto de vista, respeite. Mas qual é o fundamento do seu ponto de vista? Não, porque eu penso assim. Então, dentro dessa construção muito inteligente que nós vivenciamos diante do Facebook, nós vamos longe. Então é isso, minha gente. Salve-se quem puder. O direito hoje é o direito achado na lata do lixo. Cada um tem o seu. Cada ministro do Supremo tem a sua Constituição, que é ele próprio. Eu acho que, ou penso que. E isso resvala para todo o ordenamento jurídico e para a vida em sociedade. Nós vivemos na insegurança jurídica. Os contratos não têm valor, os princípios são utilizados como critério de descumprimento de norma, e é cada um por si, Deus por todo, quem tem força que se sustente. Os idiotas que vão à rua e os idiotas que ficam no Facebook defendendo a destruição ou limitação do habeas corpus, o pega para capar, o pega e arrebenta, o prende e arrebenta, são os mesmos que amanhã vão estar chorando as consequências disso. Porque isso é um rolo compressor. No final, engole todo mundo. Eu queria terminar só fazendo uma observação. Isso aí, Luciano. Kênia Farias, tudo bem? Boa noite. Kênia, gente boa. Grande advogada. Eu queria só terminar falando sobre aquele caso da PM, daquela mulher corajosa que meteu bala no rapaz que estava armado. Hoje saiu, e aí eu vi muita gente criticando, né? Porque muitos idiotas, normalmente da esquerda, infelizmente a esquerda burra brasileira,
que tem que ter um bandido de estimação para chamar de seu, não na casa dele, né? Mas na porta dos outros. O que é que acontece? Ô, Kênia, o que é que acontece? Se você for observar, hoje saiu a notícia que duas meninas, seriam namoradas elas, estariam com o celular à mão, parou uma moto e o rapaz dois rapazes assaltaram. Foi no Jornal Nacional que saiu isso, de hoje. Elas entregaram o celular que o assaltante pediu. Depois de entregar, o assaltante matou as duas. É como aquele rapaz que o vídeo capta, armado, aí tal, crianças. Ele podia atirar em quem quisesse. E a policial militar ia pegar a arma e dizer, olha, vamos fazer uma reflexão aqui, vamos mudar de vida, vamos ler Karl Marx, vamos fazer revolução social. Observem. Não é isso aí? Matou uma, foi, Alessandro, eu vi as duas, mas matando uma é o quanto basta. Bastava dar um tiro e ferir. Mas veja como é a questão. Aí, aquela policial tem uns otários criticando a mulher que salvou vidas ali. E teve muita coragem e sangue frio, porque é ela que podia morrer e o bandido ser mais rápido que ela. Deu um tiro que não foi para matar. Foi um tiro no peito, legítima defesa clara. O outro estava armado, podia atirar. E ela salvou ali vidas. Essa moça, essa policial militar, se eu pudesse, fazia um movimento aí online, todo mundo, se tivesse tempo, para elogiá-la. Porque quando nós desarmamos o cidadão, nós desarmamos o bandido, é a lei, e a lei não protege, a sociedade toda está exposta. Essa é a verdade, sem ideologia, a secas. Eu sou a favor da liberação das armas, sou a favor de... E olhe, quando eu era juiz de direito, eu tinha liberação, eu podia andar armado e não andar. Nunca andei armado, nunca comprei arma. Eu era juiz e podia. Mas o fato de eu não gostar, de eu não querer, eu tenho a exata compreensão que cidadão pode criar antecedentes, pode ter maiores requisitos, mas proibir a todos, enquanto entram armas aqui, o que acontece no Rio de Janeiro, o que acontece nas periferias das cidades, e você não pode se defender, você tem a sua casa violada, às vezes a sua esposa ou filha violada, e você não pode se defender. Então, essa policial merece um abraço e um elogio meu, já escrevi sobre isso, e que o inferno alcance aquele cidadão se ele realmente morreu. Bom, não, mas ele é uma vítima da sociedade. Tem gente pobre que trabalha em vez de assaltar e que não se faz de vítima, não. No capitalismo, constrói com as próprias mãos a sua história. Outros vão cheirar cola, vão ser... Até tem filho de papai que não é que está com dinheiro e vai cheirar cola do mesmo jeito. Quantos não fazem isso? Basta ver, por exemplo, o nível de homicídio em países de primeiro mundo. Basta ver. Então, não é uma questão de suicídios, não é uma questão, portanto, de ter dinheiro ou não ter dinheiro. A questão é mais profunda. Agora, cá para nós, desarmar a sociedade, essa lógica do bom mocismo e do politicamente correto já não faz mais sentido no Brasil de hoje. Boa noite a todos. Aqueles que discordem mesmo, com gosto, fundamentadamente. Obrigado, Alessandro. Aqueles que concordam, que bom que tem elementos para concordar, mas, sobretudo, discordando, concordando, pouco importa. A minha intenção aqui é só tentar fazer com que nós possamos refletir. Eu reflito tanto, estou trocando uma ideia com vocês para a gente refletir em conjunto e compreender que a ignorância letrada do Facebook é chocante, e se nós não tivermos cuidado,
nós começamos a repetir um monte de baboseira porque a maioria está gritando. E eu quero lembrar a vocês que a maioria nem sempre é o critério da verdade. Basta olhar o nazismo na Alemanha, o que aconteceu, basta olhar regimes autoritários que nasceram muitas vezes da força das armas e no final deram no que deram. Minha gente, boa noite, obrigado e hasta la vista. Depois a gente volta quando der tempo para a gente tocar outras ideias, tá bom? Boa noite, tchau.